Vilas Boas. Eu fiz esse vídeo porque eu vejo várias pessoas e vários órgãos de imprensa dizerem que o nazismo está ressurgindo em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E algumas pessoas até apontam nomes de pessoas que seriam os representantes desse movimento aqui no Brasil. Vejam, por exemplo. Vocês acham ruim quando comparam o Bolsonaro com o Hitler, mas me cabe aqui também registrar que é muito parecido. Pois é. Para responder essa questão, eu fiz uma pesquisa na internet e descobri um videozinho. Esse que está nesse endereço que aparece aí no fundo dessa imagem. Esse vídeo fala sobre a vida de Hitler, que, como todos vocês sabem, está muito ligado à criação do próprio nazismo. Quem realmente estivesse interessado em se aprofundar nesse assunto, vale a pena ver o vídeo inteiro. Mas eu destaquei alguns pedaços desse filme para juntar com esse que eu estou fazendo aqui agora, para que a gente consiga entender um pouco melhor o que é o nazismo e verificar se ele está realmente surgindo conforme se diz. Então, o primeiro pedaço que eu separei do vídeo está logo a seguir, em que ele fala exatamente do nascimento do Partido Nazista. Vamos ver como foi que o Partido Nazista surgiu. Hitler, aos 30 anos, ainda é um fracassado. Todavia, precisava sobreviver. Nessa época, Hitler já havia se tornado um agente secreto, ou, em outras palavras, um espião, a serviço do Reichswehr. Então, passou a ter como tarefa observar as atividades de um novo partido político, o Partido Alemão dos Trabalhadores. Fazendo parte do exército, filia-se ao partido, assumindo a liderança dessa organização. Em seguida, muda o seu nome para Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Esse é o significado completo daquela outra palavra nazista. Como o vídeo mostra, originalmente era um partido de trabalhadores, mas era um partido inexpressivo. Tão inexpressivo que quase que não dava para considerá-lo como um partido. Era mais um movimento de trabalhadores. Hitler, então, entrou nesse partido, tornou-se líder dele e transformou esse partido num partido socialista, que então ganhou grande notoriedade e permitiu que ele chegasse ao poder na Alemanha. O interessante é que o nazismo ele é normalmente associado à extrema-direita. Eu já vi até livros de história mencionarem isso. O Partido Nazista é o partido de extrema-direita. Acontece que, como esse vídeo mostra, o Partido Nazista era originalmente um partido de trabalhadores e, em seguida, um partido socialista. Claro está que o nazismo ele tem algumas nuances que distinguem do socialismo clássico, mas não se pode ser nazista sem antes ser socialista. Então, senhores, o Partido Nazista era um partido de esquerda e não de direita. Se vocês querem encontrar nazistas, procurem entre os partidos de esquerda, não entre os partidos de direita. Porque o nazismo é uma nuance do socialismo, como mostra nesse filme que vocês acabaram de ver. Pois bem, acusam o Jair Bolsonaro de ser o representante do nazismo no Brasil. Será que isso é verdade? Vamos verificar. Este é o deputado Jair Bolsonaro. Como nós vimos há pouco, o Partido Nazista surgiu como um partido de trabalhadores e Hitler, que inicialmente era um fracassado, aos 30 anos não tinha feito absolutamente nada de notável, entrou para esse que era um partido, mas era praticamente só um movimento, porque não tinha expressão política nenhuma, e tornou-se líder desse partido, fez disso seu meio de vida. Depois transformou esse partido num grande partido de orientação socialista e usou esse partido para se projetar politicamente. Agora eu te pergunto, isso tem alguma semelhança com a trajetória política do Jair Bolsonaro que aí está? Ele alguma vez fez algo parecido com isso? Agora, e esse outro personagem que aparece aí? Será que existe algum paralelo entre isso que eu acabei de dizer e a trajetória política desse outro personagem? Comparamos a trajetória política daqueles dois personagens em relação ao início do Partido Nazista. Mas agora nós podemos dar um passo adiante e ver como foi o desenvolvimento. Vejam mais um pedaço da biografia do filme.
Hitler nada sabia sobre o sentimento comum à humanidade, pois ele só conhecia uma única paixão que o absorvia e dominava. Queria ser apenas o maior, o mais poderoso. O filme mostra que Adolf Hitler, depois que começou a ganhar notoriedade política, começou a esquecer completamente os anseios da população e ficou obcecado em ser o maior, ou seja, de conseguir o máximo de poder que ele pudesse para si próprio. Essa foi a principal característica de Hitler, depois que ele começou a ser reconhecido como um líder nacional. Agora, vamos ver o que cada um daqueles personagens tem a dizer a esse respeito. Vejam esses filmes a seguir. O Brasil realmente é um país abençoado por Deus. Agora aqui, com toda certeza, representado por São Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Um homem que até que alguns desconfiavam que teria entrado para lá por cota. Ele entrou, pode ser por qual motivo que seja, mas demonstrou que é um homem íntegro, é um homem honesto. O homem que inclusive citou meu nome por ocasião do voto do seu relator há 3 semanas. Onde diz que os partidos da baselhada levaram dinheiro, exceto um parlamentar, o senhor Jair Bolsonaro. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. A última característica marcante do regime nazista foi o chamado discurso de ódio, que é um chamamento à população para que canalize seu ódio para uma parte da própria população. Isso é a característica mais marcante que se identifica na época da Alemanha hitlerista. E essa mesma característica é atribuída ao senhor Jair Bolsonaro. Eu não vou dizer o que eu penso a esse respeito. Eu vou permitir que os próprios personagens que nós vimos agora há pouco falem por si próprios. Vejam o que eles têm a dizer. Primeiro, sobre ódio racial. Minoria, que minoria? Dá exemplo de minoria. Negro. Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? Obama chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Não tem. É a questão de negro que está falando aqui. Eu, caso seja presidente, serei daltônico. Todos terão a mesma cor. É uma crise causada, fomentada por comportamentos irracionais de gente branca, de olhos azuis, que antes da crise pareciam que sabiam tudo e que agora demonstra não saber nada. Segundo, sobre ódio de classe. É a luta de classe que é disseminada de cima para baixo pelo PT. E não é só branco contra negro, é homossexual contra hétero, é pai contra filho na lei da palmada, é pobre contra rico. Você ser rico aqui no Brasil passou a ser uma coisa odienta. Uma afronta. Você tem que ser beneficiário do Bolsa Família, daí você passa a ser cidadão aqui. É nortista contra sulista. Essa história toda que realmente nós não podemos entrar nessa pilha de nos dividir. Nós somos um povo só. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque
porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Terceiro, sobre ódio a opiniões divergentes. O senhor é que promove essa violência. É, o senhor promove, sim. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Eu vou juntar gente e botar vocês pra correr daqui do frente. Por favor, deputada, eu pedi a segurança que promova. Vocês são vagabundos. Vamos pro palco vocês agora. Por favor, peço. É isso aí que a democracia curte, ó. É isso aí, ó. Estão esperando o quê, generais? Estão esperando o quê? Morrer gente! Vocês querem ver sangue derramado, é? Daqui a pouquinho vocês vão ver! Termino esse meu vídeo pedindo a você que me assistiu até aqui que responda as seguintes perguntas. O nazismo está ressurgindo no Brasil? E quem representa o ressurgimento do nazismo no Brasil? Acho que esse filme dá a você elementos para responder essas perguntas. Eu prefiro que você as responda, em vez de dar a minha resposta. Um abraço e até o próximo.